Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus, como nós já estamos compartilhando já há alguns dias, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. O apóstolo Paulo, ele nos diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É muito interessante, irmãos, quando o apóstolo Paulo nos convida a refletirmos sobre o nosso pensamento. Qual o segredo da bem-aventurança? Como é que nós podemos ser felizes no meio de um mundo tão agitado, tão violento, com tantos problemas? No meio de um mundo que vive o contexto atual de uma pandemia. Como ser feliz e mais do que feliz, bem-aventurado no meio de um lockdown? Qual o segredo desta bem-aventurança? Pessoas muitas vezes querem se dar bem a todo custo, e nós estamos vendo isto quando vislumbramos pessoas buscando obter o maior lucro possível e até mesmo por contratos fraudulentos, tentando se dar bem na vida. Paulo diz que para sermos bem-aventurados, mais do que felizes, muito bem relacionados com Deus, Paulo nos ensina neste capítulo 4 de Filipenses que é preciso colocarmos a nossa alegria no Senhor Jesus Cristo. É preciso termos um coração generoso. É preciso, então, buscarmos a Deus em oração e desta forma lutarmos contra a ansiedade, apresentando diante do Pai as nossas petições. E Paulo então diz que fazendo tudo isto, colocando a nossa alegria no Senhor Jesus, sendo generosos, tendo bons relacionamentos, buscando a Deus em oração, ele diz então que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações e as nossas mentes nele, em Cristo Jesus. E então Paulo não para aí. Paulo vai dizer que nós precisamos cuidar do nosso pensamento. Precisamos refletir e cuidar daquilo que nós pensamos, daquilo que ocupa o nosso pensamento. E é por este aspecto, e é desta forma, que Paulo vai nos dizer no versículo 8 o que é que deve ocupar o nosso pensamento. Ele vai dizer então tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. E nós já vimos tratando nesses dias desses aspectos. E então Paulo vai chegar e vai dizer agora tudo o que é puro. Tudo o que é puro, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Puro, o termo grego, está ligado e a ênfase está exatamente na limpeza. Está em algo não contaminado, não poluído. Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5, que o pensamento impuro, ele é característica dos gentios, dos pagãos, daqueles que não têm o temor de Deus, daqueles que não seguem ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo vai dizer. Os gentios, os pagãos, eles são tomados por esses pensamentos impuros. E Paulo, desta forma, está lembrando aos cristãos de Tessalônica, ao escrever aos Tessalonicenses, que cada cristão precisava cuidar bem do seu pensamento. Se Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós precisamos cuidar daquilo que nós pensamos, para que nós não tenhamos pensamentos iguais, não sejamos tomados por pensamentos iguais daqueles que não têm o temor de Deus. Este termo pureza aqui, tudo que é puro, na Bíblia este termo ele é usado tanto para a pureza sexual, nas questões sexuais, como também este termo é usado na pureza no sentido de quando nós buscamos a Deus para adorá-lo, para servi-lo, para dedicar a Deus o nosso coração, a nossa vida. Nós vivemos no meio de uma cultura que estimula o pensamento impuro por todos os meios possíveis. A cultura nossa ocidental é uma cultura impura. É uma cultura, digo que, tomada por meios que estão contribuindo para a impureza
do nosso pensamento. É uma cultura muitas vezes libertina, que em nome da liberdade de expressão se dá vazão aos piores pecados possíveis. Temos que ter lei protegendo, por exemplo, as nossas crianças da pedofilia, da exposição delas, da imagem de imagens de crianças na internet. E o que é isso? É impureza. É uma sociedade tomada pela impureza, que precisa proteger também os seus pequeninos. Nossa cultura estimula, infelizmente, o pensamento impuro por todos os meios, sejam pelas propagandas, por quadros, por programas, até por outdoors e pela internet e pelas mídias sociais e virtuais que nós temos. É a impureza tomando conta do pensamento do ser humano. O Senhor Jesus Cristo levou tão a sério a questão do pensamento, que ele chegou a dizer lá em Mateus 5, versículo 28, Jesus ensina ali os seus discípulos que a intenção de adultério, ela era tão pecaminosa quanto o próprio ato de adultério. Jesus é quem fala nesse texto de Mateus 5, 28, quando diz então aos seus discípulos, desafiando os seus discípulos a que refletissem sobre o pensamento. E então ele vai nos dizer, Mateus capítulo 5, versículo 28, ele vai nos dizer, quando fala os versículos 27 e 28, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus estava nos mostrando ali quão perigosos são os nossos pensamentos impuros, quão danosos e quão pecaminosos eles são. Jesus estava alertando os seus discípulos, cuidem dos seus pensamentos, porque não é só o ato sexual em si, de adultério, que é pecaminoso. O pensar de forma a adulterar aquilo que é puro, o pensar em adultério ali, já é um ato, já é algo em si pecaminoso aos olhos de Deus. Nesse sentido, Paulo é quem vai escrever aos Efésios, no capítulo 5, versículo 3. E Paulo vai nos dizer a impudicícia, ou seja, a imoralidade e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem quer se nomeie entre vós, como convém a santos. Paulo estava falando aos cristãos de Éfeso, estava então dizendo a eles, a impudicícia, ou seja, a imoralidade, os atos sexuais imorais e toda sorte de impurezas. Paulo estava dizendo, quer sejam impurezas de palavras, quer sejam de atos ou de pensamentos. Paulo diz, olhe, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Isso não deve estar no procedimento cristão. Se já o fizemos ou se temos feito, nós precisamos pedir perdão a Deus. Pedir que Ele purifique, como se diz, o nosso coração, o nosso pensamento, para que nós, cuidando do nosso pensamento, nós possamos honrar e glorificar aquele que morreu na cruz por nós. Que nestes tempos de lockdown, nesses tempos de pandemia, você possa refletir que o chamado de Deus para as nossas vidas é que tudo o que é puro, tudo o que é puro, tudo que não é poluído, tudo o que não é contaminado, tudo que tem a ver com a pureza, deve ser isso o que ocupe o nosso pensamento. Quando você se deparar com algo que não for puro e que você sabe que não é correto, não é puro, que é poluído, que está desvirtuado, não permita que o seu pensamento seja tomado por isto. Que você rechace, deixe de lado e você possa então guardar no seu coração, no seu pensamento, tudo aquilo que é puro. Que o Senhor Jesus nos purifique e nos abençoe
purifique Ele o nosso pensamento. Cuidemos nós também de termos no pensamento aquilo que é puro. Deus seja louvado. Deus abençoe a cada um de nós.